Você pode fechar seus olhos, irmãos? Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Coloque a mão no teu coração aí. Pai, muito obrigado por essa noite. Senhor, muito obrigado por essa casa. Senhor, muito obrigado por essa reunião. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez com o nosso coração sedentos, com fome e com sede de Ti. Senhor, mais do que querer uma palavra, um esboço, nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua pessoa. Então, Senhor, nessa noite nós queremos Te convidar para você vir, Senhor, com liberdade no nosso meio. Que hoje seja mais uma noite de transformação. Senhor, que hoje seja mais uma noite de libertação dos nossos corações, libertação das nossas mentes. Senhor, se existe nessa noite algemas que nos prendem e talvez pelo passar do tempo a gente já nem sabe que estamos cativos, nós queremos, Senhor, Te pedir que hoje seja uma noite de liberdade. Que hoje seja uma noite, Senhor, de transformação, que hoje seja uma noite de restauração, como a gente sempre ora e a gente pede que casamentos sejam restaurados, que filhos sejam reconciliados contigo, que cada vez mais que possamos estar desanimados, saiamos daqui animados, Senhor, porque o nosso espírito já está pronto, e que hoje seja uma noite, Senhor, onde nosso espírito se conecte com a porção do Teu Espírito. Esse é o nosso desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, irmão. Faça essa oração nessa noite. Essa canção é uma canção que é o Salmos 29. Eu creio que o Senhor hoje quer libertar a nossa vida nessa noite. Quebrar os cedros nessa noite. Da glória, troveja o Deus da glória, a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra Cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede em chamas de fogo. A voz do Senhor é majestosa, sim, o Senhor. troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor, mais uma vez. A voz do Senhor É poderosa. a voz do Senhor Quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. despede chama De fogo, a voz do Senhor é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Irmãos, a voz do Senhor que transforma a realidade. Mais importante do que qualquer sofisma na tua mente, ou mais forte, é a voz do Senhor.
A voz do Senhor derruba cedros, ela despedaça cedros. O que é cedros, pastor? São estruturas, cara, que você acha que são inabaláveis. Inabaláveis? Inabaláveis na tua mente. É isso, o Senhor quebra, cara. O que quebra? A voz do Senhor. Cara, a gente precisa abrir o nosso coração e abrir os nossos ouvidos para a gente estar cada vez mais abertos, para que o Senhor venha e despedace tudo. Não é a minha palavra, não é o meu esboço, eu tenho um esboço, mas é a voz do Senhor. Cara, se a gente estiver claro nisso, e eu estava meditando nessa canção, e depois eu fui ver, cara, essa letra aqui é muito forte. O que é essa letra? Sabe o que é essa letra, Marcos? Essa letra é o Salmos 29. Bom, a melhor coisa é a gente ler, a gente cantar a palavra, cara. É por isso que eu falei, cara, isso é muito forte. Cara, isso é muito forte. Como assim a voz do Senhor, ela... Aí eu fui ler, isso está na Bíblia. Cara, se está na Bíblia, isso virou a minha canção agora 01. Por quê? Porque a voz do Senhor, ela despedaça cedros. Cara, a voz do Senhor, mano. A gente tem algumas coisas dentro da nossa mente que a gente acha que é impossível de acontecer, que é impossível de ser mudado, transformado. O que eu preciso? Da voz do Senhor. Cara, você só precisa da voz do Senhor. Mas sabe qual é o problema de ouvir a voz do Senhor? É não corresponder à voz que escuta. A gente precisa ser humilde o suficiente, irmão, para saber que eu ouvi a voz. E agora que eu ouvi a voz, eu vou corresponder à voz que eu estou ouvindo. Irmão, a resposta que você dá à voz que você escuta, você pode ter certeza, não existe realidade que vai se manter de pé. Não existe problema que ainda vai se manter de pé. Não existe pecado que ainda vai ser uma luta para você. Por quê? Porque você tem a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor, ela derruba tudo, irmão. A voz do Senhor, ela derruba tudo. Cara, a gente tem vivido o caos na terra. A gente tem vivido guerras, a gente tem vivido problemas políticos, econômicos. O que é isso? É a voz do Senhor. Porque o que vai abalar a terra, irmão, não é o diabo, é o Senhor. Deus que vai vir para abalar a terra e todos os tronos. Sabe o Trump que você acha que está vindo impetrar várias leis aqui no Brasil? Irmão, você não tem noção do que é o Senhor. Você tem visto o Trump, cara, poderoso, na nação mais poderosa da terra, fazendo o que ele quer fazer, ele faz. Cara, imagina o Senhor na tua vida. Cara, imagina o poder de Deus na tua vida. Imagina a voz do Senhor na tua vida. Imagina a voz do Senhor cuidando dos teus filhos. Imagina a voz do Senhor liberando sentenças no teu casamento. Cara, imagina a voz do Senhor falando que aquele diagnóstico impossível, a voz do Senhor vem e muda. Cara, a voz do Senhor vem e intervém o que quer que seja. Irmão, eu não confio em cavalos. Eu confio na voz do Senhor. Eu não confio em carros, eu confio na voz do Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não confio nem na sensação da presença, eu confio na voz do Senhor. Sabe por quê? Existem homens e mulheres que ficam entorpecidos pela presença. Irmão, eu não quero a presença se Ele não estiver comigo. Aonde está escrito isso, pastor? Na Bíblia, irmão. Vai reclamar com quem foi inspirado a escrever isso. Então, pastor, no culto, irmão, sai daqui, não sai daqui esperando viver sensações. Sai daqui esperando ouvir a voz e corresponder à voz que você escuta. Irmão, a tua semana já está aí, já está às portas. A gente não pode viver um culto onde esse culto não nos confronta para nos transformar. Irmão, não tem como você ouvir uma palavra de confronto, onde o Senhor vem e fala ao teu coração e o teu casamento continuar do mesmo jeito. Não tem como, irmão. A gente tem falado aqui, no domingo passado nós falamos muito a respeito de orgulho. A gente falou sobre o rei, sobre o comandante do exército do rei da Síria. E às vezes a gente lê esses textos não se colocando dentro dele. A gente lê como uma poesia ou a gente lê para pregar. Só que no domingo passado nós fomos instruídos a entrar no contexto e nos ver como os orgulhosos. Amém? Você lembra disso? Só que às vezes eu e você, irmão, a gente acha que o comandante do exército do rei da Síria, ele estava errado de ser orgulhoso. E a gente entrou um pouco nisso aqui, eu não vou meter, não vamos pregar a mesma coisa do domingo passado, mas a gente entrou nessa. Cara, é normal o rei, o comandante do exército do rei da Síria, ele ser orgulhoso, irmão.
Ele era só o comandante, ele era o cara. Ele era o cara, velho. Às vezes nós não temos tanta coisas assim, nós estamos orgulhosos por muito menos. E qual foi a chave que eu saí daqui no domingo passado? Se o comandante do exército do rei da Síria, podendo ser orgulhoso, só foi necessário mergulhar 7 vezes, eu que não tenho nada disso, quantas vezes para mim é necessário mergulhar? Se o orgulho ainda grita dentro do meu coração. Irmão, quantas vezes você acha que é necessário mergulhar para Deus te lavar e você levantar são, com a tua pele são, deixando todo o orgulho de lado? Porque uma das coisas que nós falamos aqui também no domingo passado, as maiores mazelas que talvez eu e você vivemos foi dentro da igreja. Os maiores embates, confrontos, dificuldades e frustrações foi dentro da igreja. E agora o Senhor te coloca dentro de uma igreja de novo. E você está falando, será que eu vou viver tudo de novo? Irmão, é mais um rio, é mais um Jordão. O Senhor está falando, eu quero te quebrar mais um pouco. Eu quero te humilhar mais um pouco. Por que, pastor, isso? Porque a própria palavra fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Irmão, a gente tem que aprender de Jesus, que é manso e humilde. A gente não tem que aprender de ninguém mais se a gente não está aprendendo de Jesus. Amém? Você entende isso? Então, qual é o chamamento do Senhor para nós, para essa hora, para esse tempo, e nós como igreja local? Irmão, vamos entrar no lugar de humildade. Vamos entrar no lugar de saber que a minha vida, aquilo que eu acho como certo, eu sou tão humilde, estou tão dentro da causa, sou tão filho de Deus, que já não vale mais tanto assim. Dá um exemplo, pastor. Eu já trabalhei no Ministério Kids há 8 anos atrás, mas eu me frustrei. Hoje eu estou na igreja só para sentar no banco. Irmão, o Senhor abriu um rio enorme aqui para você. Cabe você saber se você mergulha ou não. Ministério de voluntários, eu já me decepcionei muito, eu não quero... Porque, irmãos, de verdade, nós não queremos ter uma igreja com 1000 pessoas, de pessoas que escutam uma palavra e vão embora. A gente quer ter uma igreja com 300, 400 pessoas que vêm aqui e vivem a palavra que escutam. Porque se for para a gente viver de movimento em movimento, irmão, é muito aleatório, a gente não quer isso. Você precisa entender que o Senhor, Ele é um Deus que não muda, mas é um Deus que se movimenta. O que Ele falou lá atrás, Ele pode não estar falando mais agora. Por quê? Porque Ele está em movimento. Ele continua o mesmo, imutável. Mas, irmão, Ele pode estar falando para você, tá bom, não foi para aquele tempo, mas para esse tempo entra. Não, mas irmão, entra no rio e se submeta. Pastor, mas agora eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que voltar a trabalhar com o irmão. Vai ter que. Porque se não for assim, irmão, não é evangelho. Amém, irmão? O meu evangelho é o evangelho aonde Deus, sendo Deus, teve a pior morte que poderia. Eu não posso estar aqui querendo me dar bem na vida, porque senão não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não é o evangelho que te prospera. Irmão, se você quiser ficar rico, vai jogar na Mega Sena, mas não vem para a igreja. Joga na Mega Sena não, irmão. Mas a igreja não é um lugar que você vem para ser bem sucedido, irmão. Igreja não é um lugar que você vem esperando, receber o carro novo, a casa nova. Não é sobre isso. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor que quebra iniquidades, a voz do Senhor que transforma gerações, a voz do Senhor que muda a tua realidade. Nós estamos aqui para fazer isso, irmão. E se Deus quiser de te prosperar financeiramente, glória a Deus por isso, mas nós não estamos aqui por isso. E se Deus quiser te dar uma casa nova, glória a Deus por isso, mas não é por isso que nós estamos aqui. E se Deus quiser, irmão, Ele faz o que Ele quiser, porque o Deus é Ele, não somos nós. Mas nós não estamos aqui como homens e mulheres falando, Senhor, eu estou aqui, você tem que me dar, você tem que entregar, Irmão, esse não é o evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor é o evangelho que a gente vem, é o evangelho que a gente escuta a palavra e que a gente sai daqui com frio na barriga falando assim, e agora, será que eu consigo mais isso? Será que eu vou conseguir entregar mais isso? Será que nessa semana eu vou conseguir romper com o que eu não rompi semana passada? Será que nessa semana eu vou conseguir não brigar com a minha esposa pelos mesmos motivos que eu brigava na semana passada? Será que nessa semana eu vou conseguir ser um pai mais amoroso e não ficar brigando com meu filho o tempo inteiro? Irmão, esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é um bom evangelho que a gente pega a palavra e faz um bom esboço. É que você sai daqui e volta sendo um bom marido, volta sendo um bom filho, volta sendo um bom funcionário. Porque senão não é evangelho, irmão.
Não tem como você ser um bom crente dentro da igreja. Aqui é muito fácil, irmão. Aqui é muito fácil eu ser pastor, irmão. Difícil é eu ser pastor no meu trabalho. Aqui é muito fácil eu colocar a mão na sua cabeça e orar e liberar algumas coisas. Faz isso no trem, irmão. Mas nós fomos chamados para isso. Eu tenho muito claro na minha vida, e principalmente como militar, de saber que isso aqui é um QG. Aqui a gente vem e para toda missão existe um briefing. A gente escuta e fala, a missão é essa. Vamos todo mundo fazer. O quartel é isso, irmão. A igreja é isso. Não é um lugar que você vem para se sentir confortável. É um lugar que você escuta coisas que tensionam a corda, sabe? É isso que fala tensão. Cara, pega a corda e estica. Cara, é isso mesmo que é para fazer? É isso mesmo que é para fazer. Sabe por quê, irmão? Quem fala isso é alguém que também está sentindo a mesma coisa. Cara, eu queria de verdade entrar numa linha, numa tônica, e nós como igreja, de ficar falando algumas coisas que nos animam, ao ponto de você sair daqui muito animado. De chamar aqui o Ministério de Louvor e a gente cantar umas canções que a gente pula. Cara, mas o Senhor tem martelado no meu coração coisas específicas que é tempo de humilhação. É tempo de você descer a casa do olheiro. É tempo de fato de você mergulhar no Jordão e parar de achar que é vida do teu jeito. Porque, irmão, se a gente ficar de pulo em pulo, de canção em canção, cara, passou-se mais uma semana e qual transformação foi dada? E também não estou falando para você viver uma vida de choro, não é sobre isso, é uma vida de confronto. E às vezes, irmão, no pula-pula não tem confronto. A gente teve um discipulado 2 semanas atrás com os homens aqui que foi maravilhoso. Em breve a gente vai marcar o próximo. Cara, onde de fato a gente conseguiu ter uma conversa de olho no olho. E a gente falou algumas coisas que nós precisamos mudar. Coisas que nós precisamos ser transformados na essência. Pastor, e qual é a medida para nós como igreja? Cara, na mesma pegada, só não posso falar do jeito que eu falei aqui no discipulado. Mas é a mesma pegada. Qual é o tempo, pastor? Cara, é confronto. Não tem como nós termos 10 anos de igreja, irmão, e a gente ainda ficar com medo. Vai que alguém fique demoniado do meu lado. Irmão, quem já pensou isso? Alguém tem coragem de levantar a mão? Eu já pensei, irmão. Vou parar a oração aqui que eu estou achando que a mão está virando. Irmão, se você nunca pensou, não tem problema. Eu já pensei. Não, vai que o cara fica endemoniado aqui. Como é que faz? Mas, irmão, se de fato a gente está ouvindo a voz do Senhor, a gente busca viver uma vida de humilhação, a gente busca viver uma vida de santificação, está preocupado com o diabo manifestar, irmão? O diabo está com medo da gente. Entendeu, irmão? É por isso que ele não manifesta. É porque se manifestar na nossa frente, ele vai ter que sair, ele fica quietinho. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então nós estamos sendo chamados a entrar num lugar de maturidade com o Senhor, um lugar de responsabilidade com o Senhor. Não é um lugar que a gente vem e escuta uma boa palavra, uma palavra que nos anima e a gente vai embora e depois até se esquece. A gente já chega na nossa segunda, cara, já não lembra nem mais o que foi pregado no domingo à noite. Porque o nosso domingo também é tão agitado, né? A gente sai daqui, fica na cantina, come, cara, já esqueceu a palavra. Bom, a gente precisa viver, esperar, ouvir, cara, palavras que doem os nossos ouvidos. A gente precisa estar disposto a sentar em mesas e ter algumas conversas, cara, que dói para ter, mano. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Porque se tem uma coisa que é altamente espiritual depois do dinheiro, é a amizade. Sabia, irmão, que a amizade é altamente espiritual? A amizade é você tem transferência. Sabe aquele irmão que não é irmão, é só teu amigo. É desviado, já foi da igreja. Ah, não, mas eu estou junto dele para trazer ele para perto do Senhor. Mas, irmão, ele está te transferindo alguma coisa também, tu tem que ficar ligado. Ah, mas aquele irmão ali, ele já fez isso na igreja dele, ele fala mal de igreja para você direto. Irmão, está recebendo transferência, irmão. Pastor, o que você está falando? Fazer acepção de pessoas de forma alguma. Seja intencional. Saiba a amizade que você pode ficar com a guarda baixa. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem amizades, irmão, que ele pode continuar sendo seu amigo, mas nunca de guarda baixa. Tudo que ele está falando de forma intencional e você está rebatendo de forma intencional também. Eu vou trazer esse cara para Jesus, meu. Eu vou pegar ele. Mas, infelizmente, às vezes a gente, como principalmente os jovens, a gente vive uma vida floreada, né? Não, vamos, não tem problema não, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, está tudo certo. Vai achando. De pouquinho em pouquinho, a chama que está dentro de você está se apagando e você está achando que é
É a transferência, irmão. Depois do dinheiro, o mais espiritual que existe é a amizade. Cuidado com as suas amizades. Mas vamos abrir a Bíblia. Foi só uma introdução. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer uma conexão de João 5 com 2 Reis de Naamã. Mas vamos lá para João 5, por favor. Se der para colocar aqui na tela. Irmãos, o Senhor, Ele tem descortinado os meus olhos a respeito de algumas situações, a respeito de algumas pessoas, a respeito de alguns problemas. Bom, não tem como mais, com o tempo de cristão que você tem, a gente ficar vivendo a vida no modo automático, achando que tudo que acontece na nossa vida, nos nossos dias, é coincidência. Tudo que acontece é normal, é uma fatalidade, ou é um azar. Não, tudo é altamente espiritual. Eu tenho tido conversas, tenho ouvido conversas, tenho visto e passado por problemas que eu tenho visto que é o Senhor abrindo um Jordão para mim, mergulha mais. Pastor, Deus, mas falaram isso. E eu ainda preciso, anda mais uma milha. Mas eu ouvi isso aqui, mergulha, desce. Porque não tem como, irmão, você pode ter certeza, graças a Deus por isso. Nada do que a gente está falando aqui é algo alto que a gente estica e deixa você se virar sozinho. Cara, toda vez que a gente entrar num assunto, cara, que nos confronta, você pode ter certeza, o Senhor tem confrontado a gente muito tempo antes. Muito tempo não, está confrontando a gente antes. Essa questão, cara, de ser humilde, como o Senhor tem me pego. Como o Senhor tem me confrontado. E às vezes eu converso com alguns homens e mulheres que são de Deus, mas não entendem a necessidade de se tornarem humildes. Humildes como, pastor? Cara, humildes em tudo. Humilde no falar, humilde no andar, humilde no se portar, humildes... Cara, por quê? Porque nós estamos aprendendo de Jesus e Ele é manso e humilde. Cara, não tem como, eu não consigo, irmãos, olhar para Jesus e ver Jesus, cara, sendo recepcionado com ruas de ouro, esperando ser reconhecido, só querendo sentar na mesa de quem os beneficia. Não, você vê a palavra, cara. Jesus, ele estava com os piores. Jesus, ele entrou em Jerusalém com um burrinho. Cara, Jesus, ele não tinha reputação, irmão. Tu tem noção do que é isso? O que eu e você estamos esperando para largar a nossa? Bom, a nossa reputação vale muito caro. Só que o Senhor está falando assim, ó, eu morri por ela. Tem como você me devolver? Irmão, o Senhor, Ele não morreu por nós só para nos salvar, Ele nos salvou. Mas Ele está esperando que agora, depois de salvo, a gente seja liberto. Eu falei isso no domingo passado, orgulho é a doença silenciosa que mais mata crente. Bom, a gente está vivendo uma vida com o Senhor, achando que o Senhor não está vendo as áreas escuras da nossa vida, as áreas escuras do nosso coração. Cara, eu estou dando glória a Deus, porque tem algumas coisas que estão saindo aos nossos olhos, e eu estou vendo, é o Senhor fazendo, Lílio. Algumas conversas, cara, é o Senhor colocando para fora. Porque, irmão, existe uma frase que eu não sei quem falou, eu já repeti isso diversas vezes. Não tem como uma fila onde está todo mundo dando tudo, quem está entrando menos, entrar por ela também. Cara, o Senhor não deixa. O Senhor não deixa, irmão. Amém? Você está entendendo isso, cara? A gente precisa entrar numa pegada de vida com o Senhor, quando a gente fala aqui, por exemplo, a respeito de oferta. Cara, a gente fala a respeito de oferta, irmão, e infelizmente, às vezes eu e você, a gente olha muito para a nossa questão situacional. Mas sabe o que é mais incrível? A gente tem diversos homens na Bíblia, cara, Daniel, Josué, eles não se definiram pelo local que eles estavam, mas eles simplesmente largaram a reputação deles. Vamos falar sobre dinheiro? Irmão, quando fala sobre dinheiro, o que você pensa? Quando fala sobre dinheiro, como que você se move? A tua reputação ainda é muito firme. Falar sobre ser generoso nos dias de hoje é algo altamente difícil. Nós somos de uma igreja, numa cultura, onde se a gente marcar um mutirão, cara, a gente tem 200 pessoas aqui na igreja. Mas se a gente falar sobre oferta e dinheiro, talvez a gente tenha 30. Sabe por quê, irmão? A gente acha que porque a região que a gente está, o lugar que a gente está, a criação que a gente tem, nós fomos chamados para o serviço braçal. Voluntário a gente tem, a gente faz isso, aquilo, outro. Mas, irmão, quando que a gente vai largar a nossa reputação naquilo do que tange dinheiro?
Ser generoso não está falando que é ser generoso quando você tiver muito. Ser generoso é na posição que você está. Só que a gente não foi chamado para entender isso. A gente não está aberto para esse tipo de conversa. Mas, pastor, eu tô servindo em 4, 5 ministérios. Tá bom. Segura um pouco no ministério. Agora vamos abrir uma outra área da tua vida que está fechada. Qual área? Finanças. Irmão, o Senhor, Ele não trabalha com compensação. Não é porque você vem na igreja domingo que você não precisa vir quinta. Amém, irmão? Não é porque você dá dízimo que você está permitido a faltar. Mas, infelizmente, a gente trabalha a nossa vida assim. A gente fica compensando as coisas. O nosso cérebro, ele é altamente negativo. O nosso cérebro, ele gosta de guardar energia. A gente fica sempre pensando, não, mas eu já fui, não, mas eu já fiz, não, mas eu já estou fazendo isso, não, mas eu... E Jesus está falando assim, cara, o que eu tinha de mais precioso, eu me entreguei por vocês. Abraão só foi o herói da fé porque o que ele tinha de mais precioso ele entregou. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, qual é a tônica daquilo que nós vamos compartilhar nessa noite? Nós vamos falar a respeito de João 5. Desliga não, varão. Pode colocar a passagem aí, por favor? Se não tiver como, eu vou abrir aqui. Foi? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, essa é uma palavra, inclusive, que o pastor Rodrigo já pregou aqui diversas vezes. Essa é uma palavra que pega o meu coração, mas eu pensando naquilo que nós compartilhamos no domingo passado a respeito de orgulho, eu me liguei nesse texto aqui, que é a pergunta de Jesus, aonde ele pergunta se nós queremos ser curados. Você pode dizer amém? Existe um ambiente, um portal de libertação que Jesus dispõe para nós, mas que ele deixa aberto para mim e para você entrar. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Aqui, nesse texto, e a gente pode compartilhar um pouco a respeito disso, você pode estar pensando que a definição, ou o problema, ou a limitação do paralítico de ser jogado à água, era a questão das pernas dele. Porque ali, como a gente viu no versículo anterior, tinha cego, tinha mudo, tinha coxo, tinha paralítico, tinha, cara, uma infinidade. Aí você pensa assim, o paralítico ele não conseguia, porque o cego e o mudo, cara, eles andavam, então eles iam na frente do paralítico. Mas sabe qual é o problema que me chamou a atenção lendo esse texto? Bom, o problema não é eu ser paralítico dentro de um tanque de Betesda. O maior problema é eu ser paralítico e estar rodeado de enfermos. Acho que você não entendeu. Irmão, o problema não é você ter uma enfermidade, é você estar cercado de enfermos. Porque quando eu tenho uma enfermidade, mas estou cercado de mesas que me confrontam, são pessoas que já estão curadas. O que elas fazem? Elas pegam e me levam para a cura. Só que às vezes, irmãos, eu e você estamos passando por uma enfermidade há 38 anos. Às vezes eu e você estamos travados na vida há 38 anos. Por quê, pastor? Lembra que a amizade é altamente espiritual? É porque você está cercado de enfermos, irmãos. Pastor, você está falando que agora eu preciso romper todas as minhas amizades de forma alguma. Irmão, esteja com todos, aberto a todos, que na tua mesa sente-se todos, mas para falar a tua mente, ao teu coração, irmão, só os curados. Pastor, quem são os curados? São aqueles que ouviram do Senhor. Você quer ser curado? Eu quero. Irmão, para ser curado nos dias de hoje, precisa passar por um campo de humilhação e humildade. Não existe homens e mulheres curados que são altivos. Se você encontrar com alguém orgulhoso na tua vida, você pode ter certeza, está enfermo. Ele não é curado. Sabe por quê? Quando a gente faz o paralelo do texto de 2 Reis, a gente vê muito bem o exército, o comandante do exército do rei da Síria. Sabe o que ele esperava quando ele aparece na porta do Eliseu? Ele não queria nem descer do cavalo, irmão, porque ele era muito grande. Ele era muito poderoso.
Ele queria que no cavalo mesmo o profeta vinha, falasse em línguas, rodopiasse, colocasse a mão e fosse embora. E ele ia sair grandão, irmão. Só que existe uma expressão nos nossos dias, não sei se você já ouviu. É mais ou menos assim, ó. Caiu do cavalo. Não tem alguma coisa assim? Não é? Não tem? É isso? Caiu do cavalo? Irmão, o Senhor está querendo nos derrubar do cavalo, irmão. Ah, mas eu estou garantido no meu trabalho. O Senhor vai derrubar do cavalo, irmão. Estou falando que ninguém vai ser mandado embora. Entenda no Espírito, em nome de Jesus. Ah, mas eu sei muito, eu estou garantindo na minha ciência, no meu conhecimento. O Senhor está querendo te derrubar do cavalo, irmão. Mas sabe por que eu faço um comparativo a respeito desses dois textos? Se a gente for ver em 2 Reis, cara, o comandante do exército, ele fica tão chateado que ele volta para os seus. Mas sabe qual é a melhor coisa de voltar para os seus? É ouvir deles assim, cara, você está precisando de cura mesmo. Você está precisando ser curado, irmão. Por que você não vai lá e faz o que precisa ser feito? Irmão, quando você escuta uma palavra de confronto, para onde que você volta? Quando você escuta uma palavra de confronto, o que passa na tua mente, irmão? Ser curado não é uma coisa que, cara, tange as nossas emoções, tange as nossas decisões. Cara, eu tenho pensado muito a respeito da gente transicionar do lugar de orfandade e sair do lugar de infantilidade. A gente já falou isso. Orfandade, o que é, pastor? É você receber a paternidade de Deus. A gente vai falar sobre isso no mês de agosto. E o que é infantilidade? É ter disposição de deixar de ser menino. Infantilidade é você falar, cara, eu não quero mais, eu não paro mais aqui. Porque pior, irmão, do que você olhar para frente e ver que falta muito, é você olhar para trás e ver que está no mesmo lugar. Cara, eu não quero olhar para trás e ver que eu estou no mesmo lugar, parando nas mesmas coisas, com os mesmos problemas. Eu quero continuar olhando para frente e falar, cara, o sarrafo está aumentando. A santificação precisa ser mais. O jejum, que era 2 vezes na semana, precisa ser 3. Cara, tem muito caminho pela frente. Mas eu olho para trás e falo, olha quanto eu já caminhei. Irmão, você precisa olhar para trás na tua vida e ver o quanto você já andou, irmão. Ver o quanto você já saiu do zero. O quanto você já não se frustra pelas mesmas coisas. O quanto você olha para os problemas difíceis, até em conversas com pessoas e fala, cara, eu já passei por isso. Continua fazendo o que você está fazendo, que você vai passar também. Amém, irmão? Então, eu e você, a gente precisa, a partir de uma mesa de confronto, a partir da voz do Senhor que quebra os cedros, ter discernimento de para onde que a gente volta. Que mesa a gente volta. Que amizade que a gente tem. Que poço que a gente está. Porque senão, irmão, se eu e você, querendo cura, só andar com os enfermos, a gente vai continuar enfermo. Irmão, nós não estamos mais no ensino médio. Alguns estão aí, né? Nós não estamos mais no ensino médio de ficar achando que a vida é um mar de rosas. Que a vida é você guardar um dinheirinho para comprar merenda amanhã. Que a vida são os seus melhores amigos, daqueles que você... Cara, esse aqui é minha best friend. Irmão, sai daí, seja curado. Transicione a tua vida. Sabe por quê, irmão? Quando eu penso nisso, eu estou pensando nos meus filhos, eu não estou pensando no meu bel prazer. Eu estou pensando que os meus filhos vão andar um caminho melhor e mais fácil se eu vencer. Agora, irmão, se você continuar no mesmo lugar, tendo as palavras de confronto que você tem, mas não se abrindo para ela, não estando aberto para ela, seus filhos vão ter que abrir. Irmão, a vida, o evangelho já não é mais sobre você. Lembra aquela canção, nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Ele? Irmão, a tua vida, ela já não tange mais sobre você. A tua vida não se refere mais sobre você, é sobre quem está vindo após. Sabe por quê? O evangelho, ele nos chama a ser pais, irmãos. O evangelho, ele fala, ide fazer discípulos. Discípulo só faz quem é pai. Então não tem como a gente ficar como menino a vida inteira, irmão. Deixando as coisas de menino, agora eu me porto como um pai. É isso que a palavra fala. E o que é o pai? Eu já não me preocupo mais com as minhas coisas. Se eu tiver que ficar sem comer para o meu filho comer, eu vou ficar. Se eu tiver que ficar sem pagar alguma coisa para pagar para o meu filho, eu vou fazer. Nós, como pais, a gente entra nessa cadeira, nesse lugar, nessa função, e se você tiver uma mentalidade de pai, essa mentalidade ela não é canalizada. Mentalidade de pai é só para o meu filho. Não, o pai é pai independente. Você chega aqui na igreja, você senta nessa cadeira, escuta uma palavra, não como filho, como um pai. Você senta numa mesa de discipulado, não orgulhoso, você senta como um pai. Amém, irmão? Você está entendendo isso?
Porque a gente tem cada vez mais claro que aqui na nossa igreja, se a gente tiver 300 pessoas aqui sentadas, 300 famílias, 300 sacerdotes, homens de Deus, nós temos 300 pastores. Cara, como é que a gente não vai afetar essa realidade, irmão? Como é que a gente não vai pegar aquele Morro do Fubá ali, cara, e apadrinhar e ser pai de todos aqueles meninos? Por quê? Porque nós somos pais. Mas enquanto nós não tivermos a mentalidade de pai, de saber que nós não temos mais reputação, a gente está na mentalidade de menino. O que vão fazer por mim? Aonde que eu vou alcançar a bênção? Aonde que está a porta da prosperidade? Aonde que alguém vai me levantar aqui e vai me jogar na água quando a água for agitada? Irmão, existem várias linhas teológicas sobre essa água ser agitada, eu não vou falar sobre isso. Mais importante do que ter uma água agitada é saber que tem um rio disponível. Não queira uma água agitada sabendo que o Senhor tem um rio fluindo dele. Irmão, existe um rio fluindo aqui nesse lugar. Existe um rio fluindo das entranhas do Senhor, cara. Cara, de verdade, pega a tua dura serviço e mergulha nele, mano. Mergulha nele. Porque um convite à humildade, à humilhação, é, entre outras palavras, o Senhor falando assim: você quer ser curado? Mergulha. Você quer ser liberto? Mergulha. Você quer entrar num novo nível de relacionamento comigo? Mergulha. Irmão, é sobre mergulhar, é aquele que desce. É sobre deixar as coisas que você acha como certo e fazer o que Deus está esperando que você faça. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, Jesus, ele passa e pergunta. Se quiser, a primeira coisa é levantada. Cara, isso é muito fantástico. A gente vê um paralítico no tanque de Betesda, um paralítico, esperando as águas serem mexidas, balançadas para ele ser curado. Cara, e o que Jesus faz? Jesus, ele fala: levanta daí. Faz sentido isso? Como que o paralítico levanta, Jesus? Não dá. Irmão, porque mais importante do que ser curado é se ver curado. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite saia daqui liberto, se vendo como a solução da tua família. Saia daqui se vendo como a resposta da nossa igreja. Saia daqui se vendo como a resposta do teu trabalho. Irmão, não fique esperando que alguém vai fazer alguma coisa por você, não, irmão. Ninguém tem poder para fazer nada por você. Nem eu que sou o pastor daqui. Amém? Você está entendendo isso? Só o Senhor tem poder para fazer, Ele está fazendo, e Ele está perguntando para nós assim, ó: eu quero fazer a partir de você, você deixa? Porque, irmão, antes de toda honra, existe um processo de humilhação. Mais importante do que eu e você sairmos do Egito é a gente vencer o deserto. Você consegue entender isso? Existe uma passagem muito conhecida que fala do povo sendo liberto. Irmão, sair do Egito é a parte mais fácil. Porque a escravidão, a gente não vence saindo do Egito, a gente vence saindo do deserto. Amém, irmão? Pastor, o que você está querendo dizer? O processo que você está passando na tua vida, o deserto que você está passando, é o Senhor querendo te tornar um libertador. É o Senhor querendo transicionar a tua vida, onde você deixa de ser um pedinte e você passa a ser um pai. Onde você deixa de ser um homem que espera respostas e você passa a ser uma resposta. Irmão, você entende isso de verdade? Cara, porque existem alguns pensamentos na minha mente, e principalmente naquilo que diz respeito à movimentação da nossa igreja. Cara, eu não vou ficar, e isso é o Saulo, não é o pastor Saulo. Cara, eu não vou ficar à mercê de movimentações, cara, mundanas. Cara, eu não vou ficar à mercê. O que é a movimentação mundana, pastor? Quando que vai aparecer alguém, cara, com recurso para a gente fazer? Eu não vou ficar. O que eu vou fazer? Eu vou me botar no lugar que o Senhor quer que eu seja, para eu ser o recurso para o propósito acontecer. Amém, irmão? Você está entendendo isso? A gente precisa ser espiritual ao ponto de começar a entender que tipo de resposta nós somos para o lugar que nós estamos. Eu não consigo entender, irmão, o teu casamento de alguém num pé de guerra, e você achar que a resposta está em outro lugar. Senão, Deus não tinha casado você com essa pessoa, irmão. Se a resposta fosse outra pessoa, irmão, a resposta é você. Eu não estou aqui, de alguma forma, falando que você não precisa sentar numa mesa de discipulado, falando que você não precisa fazer o curso do pastor Juscelio, Casados para Sempre. Não estou falando nada disso. Estou falando que aonde você se vê como resposta para essa hora? Aonde que você escuta do Senhor falando: você quer ser curado? Irmão, um homem curado, ele tem poder de curar uma nação. Amém, irmão? Você está entendendo isso de verdade?
A gente precisa entender que sobre nós, sobre a igreja, sobre o Mevan Campinho, cara, está o poder de mudar a realidade do Rio de Janeiro. Cara, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Se você não acredita, não conversa comigo. Mas para mim, nós como igreja, e eu entendendo isso, num lugar como pastor, cara, a responsabilidade aumentou. Nós não estamos aqui para fazer um culto bom, um culto bonito. A gente está aqui para mudar a realidade do Rio de Janeiro. Cara, quanto mais difícil ficar o Morro do Fubá, a mais a nossa responsabilidade aumenta. Ah, mas está tendo assalto em tudo que é lugar. Irmão, nós somos luz. Quanto mais trevas ficar, melhor é para a gente. Só que nós estamos nos portando como enfermo, a gente não está se portando como cura. Aí a gente vai ficar achando, cara, mas está tudo muito ruim, está tudo muito difícil. Cara, vai continuar, você é enfermo. Amém, irmão? Você está entendendo? Porque eu e você precisamos ser resposta e deixar de ser demanda. Mas como é que eu deixo de ser demanda, pastor? Tendo algum cargo, tendo algum título? Não, só sendo humilde. Amém, irmão? Irmão, você deixa de ser demanda só quando você se torna humilde. Porque não existe um homem humilde que não aprendeu de Jesus. Ninguém que é humilde é mérito próprio. Se você conhecer alguém humilde, esse cara é colado em Jesus, mano. E eu só preciso de homens e mulheres, nós só precisamos ser colados em Jesus. A gente não precisa de mais nada, irmão. Quanto mais colado em Jesus, mais parecido com Ele, mais a resposta certa para a tua casa. Mais a resposta certa para a nossa igreja, mais a resposta certa para o nosso trabalho. Então, as nossas reuniões, elas não passam a ser um ajuntamento onde a gente fica feliz, cara, de ouvir uma palavra. Ela passa a ser um ajuntamento onde a gente sai daqui com uma missão, cara, vocacionado. Cara, eu preciso sair daqui e mudar a realidade de algum lugar. A atmosfera de algum lugar é mudada por aquilo que eu carrego. Por quê? Porque eu carrego um Cristo. Irmão, você carrega um Cristo. Cara, às vezes eu acho que eu fico pregando a mesma coisa todo domingo. Porque no final é sempre a mesma coisa e sempre será. Ora por mim para que sempre seja. Qual o final? Cristo. Irmão, o final sempre vai ser Cristo. Sempre vai ser Cristo. A gente pode fazer culto das mulheres, Cristo. Culto do Kids, Cristo. Cara, culto dos homens, Cristo. Irmão, não tem outro objetivo. Quanto mais você aprender de Cristo, mais nós ficamos melhores. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos de uma pessoa. Irmão, tudo que você acha que você precisa, você não precisa mais. Os nossos anseios, eles precisam voltar a ser Cristo, irmão. Cristo, Cristo, Cristo. Mas a gente só reconhece que é Cristo que a gente precisa quando a gente se humilha, irmão. Se humilha, então nós estamos vivendo uma temporada de rendição. Nós estamos vivendo uma temporada de mergulhar no rio, cara. Nós estamos vivendo uma temporada de falar assim, ó, vai você na frente. A gente está vivendo uma temporada de falar assim, não, eu não estou disputando com ninguém. Não, você quer vencer? Então vença. Mas você está errado, eu estou errado. Irmão, essa é a temporada que a gente está vivendo. Se você estiver vivendo alguma coisa no teu trabalho, não acha que é aleatório, foi coincidência. Irmão, Deus está falando sobre isso. A palavra que o Senhor tem compartilhado no nosso coração é essa. Se humilha e pronto, irmão. Porque se você se humilhar, você vai estar aprendendo de Jesus. Irmão, a melhor coisa que você pode fazer na tua vida é estar com Jesus colado. É estar com Jesus aí perto. Irmão, esqueça as novas estratégias. Esqueça o que o mundo está dizendo. Irmão, esquece até o que está passando na televisão. Pastor, eu vou ficar bitolado. Cara, fica bitolado. Mas não se afaste de Cristo. Não se afaste do que Cristo está dizendo. Não se afaste da voz do Senhor. A voz que dissipa cedros, cara. A voz que quebra tudo, mano. Existem estruturas na nossa mente, existem estruturas na tua vida, que são estruturas que nem você sabia que tinha. Irmão, às vezes nós estamos presos em coisas que a gente não sabe que está. A única solução para nós é Cristo. Porque se eu não sei que eu estou preso, como é que eu vou ser liberto? Mas Deus está falando, escuta a minha voz. Se humilha, desce mais um pouco. Deixa eu continuar fazendo. Daqui a pouco você vai se ver livre de coisas que nem você sabia que estava preso. Amém, irmão? Você recebe isso? Cara, você vai começar a se ver fazendo coisas que nem você sabia que você poderia fazer. Cara, de verdade, a gente não gosta de forma alguma de falar da gente. Cara, mas você me vê pregando aqui todo domingo, você não tem noção do chabu que é isso. Você não tem noção da pressão que é isso, cara. Você não tem noção de quantas... Caramba, eu ia fazer uma piada muito ruim.
você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Tô brincando. Mas, irmão, dentro de mim, cara, existiram, cara, inúmeras vitórias, irmão. Que vitórias, pastor? Você é o vencedor? Não. O vencedor de vencer a gagueira. Deus me curou. Qual vitória, pastor? Cara, de começar a sentar na mesa com uma pessoa e compartilhar do coração. Qual vitória? Cara, de ser humilde, de saber que independente da minha idade, de ser homem, de ser cuidador da minha casa, sentar na mesa e me submeter para um pastor. Cara, passo a passo. E o Senhor foi fazendo. Por quê? Porque existe um lugar de humilhação. Existe um lugar de humildade. Irmão, não existe ninguém que está num lugar de honra, de forma saudável, lícita, que não passou por uma humilhação em um deserto antes. Você pode ver pessoas bem-sucedidas hoje, fazendo coisas maravilhosas. Irmão, aponta o dedo e fala, mas foi fácil. Irmão, tu não sabe o fácil. Tu não sabe o processo que foi. Tu não sabe a jornada que é. Assim como eu não sei a jornada que é para você estar onde você está, fazendo o que você faz. O que a gente precisa fazer? Cara, se humilhar, mano. Entrar no lugar de humildade e saber, cara, é Deus que está fazendo na vida dele. O que eu vou fazer? Eu só não vou ser o enfermo que vou falar para ele, não vai não, tá tudo errado mesmo. Eu só não vou ser o paralítico que ao invés de ajudar ele, eu vou me curar. Para de fato fazer com que ele seja curado também. Você está conseguindo entender isso? Cara, então nós estamos vivendo uma estação, irmão, de humilhação. O que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus está fazendo no teu casamento, o que Deus está fazendo no teu trabalho não é aleatório, irmão. A gente precisa abrir os olhos espirituais para perceber o agir de Deus em tudo. Em tudo. E pastor, o que ele tem feito? Cara, a voz dele está quebrando tudo. A voz dele está destronando reis. A voz dele está, cara, quebrando iniquidade dentro de mim. A voz dele está quebrando algemas que nem eu sabia que estava preso. A voz dele está me tirando de prisões que nem eu sabia que eu estava dentro. A voz do Senhor, irmão. A voz do Senhor, a voz do Senhor. Porque, irmão, de fato, é muito fácil a gente chegar aqui e falar que existem 3 passos para você vencer ou fazer alguma coisa. Mas, irmão, não é sobre isso. Sabe por quê? Se eu fizer isso, de alguma forma você der certo, eu vou poder achar que foi por causa dos meus passos. E daqui a pouco eu estou saindo do lugar de humildade e entrando no lugar de... Não, faz jus, eu mereço, eu isso, eu aquilo outro. Mas, irmão, a melhor coisa é a gente liberar espaço para o Espírito Santo de Deus intervir. É a gente falar, a voz do Senhor que está falando, irmão. A voz do Senhor que está fazendo, irmão. Cara, eu tive uma conversa essa semana que quando eu falei isso, cara, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Sabe aquelas coisas que tu fala que tu, caramba? Aí tu olha assim para o lado e tu fala, caramba? Uma coisa bem básica, irmão. Uma coisa bem básica. Sabe o tipo de humilhação e humildade que Deus está esperando de nós? Quando que você vai pedir perdão para o teu irmão? Isso é humilhação, irmão. Não é porque um pastor está mandando, não. Sabe por quê? Esse livro aqui, irmão, ele amarra a gente de todos os lados. Como assim, pastor? Precisa pedir perdão, não. Fica de boa, mas não participa da ceia. Por quê? Porque a ceia fala, se você tiver algo com o teu irmão e participar da ceia, irmão, está trazendo juízo. Precisa pedir perdão, não, irmão, mas também não traz o dízimo. Ah, pastor, então eu vou ficar bem. Fica, irmão. Fica com mais um dinheirinho na tua conta. Não tem problema. Você consegue entender que a Bíblia ela não faz nada aleatório? Irmão, não é pedir perdão porque alguém merece, é pedir perdão porque Deus espera. Não é pedir perdão porque, cara, eu sou bom, eu vou pedir perdão. É porque, irmão, se não pedir perdão, se não se humilhar, parou tudo, irmão. Parou tudo, irmão. Você não está congregando, você não está com Deus sobre você, você não consegue dar dízimo, você não consegue participar da ceia, e está falando que é crente. Irmão, é tempo de humilhação, irmão. Então não tem como a gente chegar aqui e falar de coisas muito altas. Quem tem palavra para as nações? E já perdoou tua cunhada? Já perdoou o irmão do teu lado? Já pediu perdão para quem nem te ofendeu? Bom, enquanto a gente não tiver nessa medida, não espere outra. É por isso que quando eu falei aqui, dando um exemplo, Júlio, da gente cuidar do nosso corpo. Cara, a gente está querendo ler a Bíblia e se tornar um grande pregador. Mas, irmão, você não consegue acordar cedo.
Você não consegue ler 15 minutos da palavra. Você não consegue correr 10 minutos. Existe um avivalista que fala, eu tinha uma mensagem, mas matei o cavalo. Não tem negócio assim? Vocês conhecem essa? Eu tinha uma mensagem, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e não posso compartilhar a mensagem. Irmão, cuidar do teu corpo é altamente espiritual. Altamente espiritual, altamente espiritual. Não consigo entender homens que oram muito bem e não conseguem cuidar do corpo. Não faz sentido. Porque a gente quer coisas altas, enquanto aquilo que está tangível, aqui, ó, a gente não cuida. Amém? Amém? Você está entendendo isso? É igual quando a gente vê a palavra falando, cara, não tem como você ganhar o mundo e perder a tua própria alma. Irmão, de verdade, eu não vou... e existe aquela forma da gente pensar, viver de forma integral. Não existe uma estação, você já é integral. Quando você sair do trabalho e viver... Irmão, você já é integral. Sabe como que eu penso uma lista de prioridades da nossa vida? Como que ela começa? Família, trabalho, depois todo o resto. Ué, pastor, e cadê Deus? Deus é a lista. Você consegue entender isso, irmão? Irmão, Deus já é a lista. Não é Deus na frente, Ele é a lista. Sem Deus eu não tenho família. Sem Deus eu não tenho trabalho. Só que às vezes a gente fica, não, deixa eu colocar Deus, depois igreja lá embaixo, e depois... Não, Deus é a lista. Deus mandou você congregar. E a gente está falando de humilhação, de humildade. Então, irmão, se submeta uns aos outros. Faça como Jesus fez, seja servo de todos os irmãos. Irmão, não vamos entrar num lugar de achar que a gente tem direito de alguma coisa, porque nós não temos direito de nada. Irmão, de verdade, a gente... Por que eu estou falando que isso começa em nós? Cara, porque existem diversas coisas, e isso foi o pastor Luiz Hermínio que falou uma vez. Ele falou assim, ó, sentou o irmão do meu gabinete e falou assim, pastor, eu quero sair da igreja. Beleza, irmão, é lícito. O que houve? Eu não concordo com várias coisas que ele falou. Tem como a gente dar a mão e ir junto? Irmão, faz sentido ou não faz? Irmão, você sair da igreja porque você não concorda com alguma coisa é o ápice do orgulho. Sabe por quê, irmão? O pastor da igreja que você saiu, o pastor dessa igreja não concorda com diversas coisas também. Mas existe um Jordão aberto, se humilha. Existe um Jordão aberto para o pastor também falar, cara, Deus deu essa porção para um, essa porção para outro. Não, isso aqui não, isso aqui... Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Porque senão, irmão, a gente pode viver dentro da nossa casa, às vezes a gente é assim, aqui sou eu que mando, aqui está comigo. E o senhor está falando, é tu que manda, então eu vou tirar minha mão. É você que bota o dinheiro na mesa, né? Então, beleza. É você que conseguiu tal coisa, né? Então tá bom, vai sozinho. Irmão, a coisa mais segura que a gente tem que fazer é Deus que está fazendo. Vamos só surfar a onda, irmão. Se é Deus que está fazendo, irmão, não inventa a roda. Se é Deus que está fazendo, não queira trazer mais senhores para si, não. Cara, o Senhor já está te dando isso, você nem pediu. Cara, não inventa a cabeça de entrar em mais coisa, não, que você vai trazer juízo e morte para você. Cara, fica na tua medida, deixa Deus ir dando, deixa Deus ir fazendo, deixa Deus ir te mostrando. Amém? Você está entendendo isso? Cara, então nessa noite, de verdade, a minha intenção a partir do Senhor, você quer ser curado? A partir do Senhor, de verdade, você quer continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito? Ou você vai dar um basta e vai entrar num lugar que nem você sabia que existia com o Senhor? Qual é o nível que existia, pastor? De rendição, irmão. Irmão, uma das coisas que tem sido muito difícil para nós, não sei para você, mas para mim tem sido, cara, contemplar o Senhor. Irmão, a gente é muito ocupado, a gente faz muita coisa, a vida está muito corrida. Contemplar o Senhor tem sido algo extremamente difícil, mas o Senhor está falando, para a tua agenda, entra na minha. Pega as tuas prioridades, deixa de lado e me coloca como prioridade. Irmão, nessa tua semana, em nome de Jesus, volta a contemplar o Senhor, irmão. Cara, nessa tua semana, entra no teu secreto com o Senhor e não fala nada não, irmão. Não fala nada não, não faz como o comandante do exército, o rei da Síria. Eu pensei, eu achei que você ia fazer, eu achei... Cara, escuta a voz do Senhor, irmão. Porque o que vai ser quebrado na tua vida não é a partir do que tu fala, é a partir do que tu escuta. O que vai ser destronado no teu coração não é a partir do que você fala, é a partir do que você escuta. Pastor, o que eu vou ouvir? A voz do Senhor. Irmão, escute a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela destrói tudo, irmão. A voz do Senhor é que abala a terra, a voz do Senhor é que muda a realidade, a voz do Senhor é que transforma o teu casamento, o meu casamento.
A voz do Senhor que vai me dar sabedoria para educar os meus filhos. Cara, é a voz do Senhor, irmão. Pastor, o que eu preciso fazer? Ficar em silêncio e ouvir a voz do Senhor. Calar a tua alma, entrar no lugar de humildade e falar: Senhor, fala que eu te escuto. O teu servo ouve. Irmão, faz quanto tempo que tu não coloca o teu despertador para acordar de madrugada? E entrar no lugar de oração? Irmão, teu sono é muito precioso mesmo. Cara, teu sono, de fato, vencer o sono é muito difícil. Mas a gente está querendo vitória com sabor de mel. E o Senhor está falando: cara, enquanto você não se humilhar, eu não posso fazer o que já está disponível para você. A gente, como filho, fica no lugar de escravo. E o Senhor está falando: cara, só se humilha, mano. Só mergulha um pouco mais, só desce um pouco mais. Vai à casa do olheiro. Cara, vai à casa do olheiro. Irmão, ir à casa do olheiro é ser quebrado, irmão. Cara, o Senhor, Ele está querendo resetar a gente. A gente está vivendo um tipo de vida que talvez a gente não esteja contente 100%. E a gente está querendo continuar do mesmo jeito. Irmão, deixa o Senhor te quebrar. Cara, de verdade, pelo Espírito, eu consigo ver pessoas assim: eu não tenho saída, eu não consigo imaginar como. Cara, só deixa Deus te quebrar, irmão. A melhor coisa é você estar quebrado na mão de quem te ama. A melhor coisa é você se deixar ser quebrado na mão de quem te criou. Irmão, se Ele está te quebrando, é porque talvez você não esteja no formato que Ele te fez para ser. Deixa Ele fazer. Irmão, deixa Ele mexer, deixa Ele chacoalhar aí dentro. Cara, deixa Ele começar a mexer nos teus filhos, no teu casamento, no teu marido. Cara, é o Senhor mexendo, não interrompa o que Ele está fazendo, irmão. Não interrompa o que Ele está fazendo, irmão. Amém? Você está aí de verdade? Cara, então feche teus olhos nessa noite. Eu não queria que essa noite fosse uma noite que você escutasse as minhas palavras, mas que você escutasse a voz do Senhor. Cara, que de alguma forma o Senhor pudesse intervir na tua vida, cara. Com muita humildade que eu falo isso, eu não quero ser um pregador, cara. Eu quero de alguma forma ser só um canal, mano. Só um canal para que você escute o que o Senhor está querendo transformar dentro da tua casa. Irmão, não tem como a gente sair daqui e ficar do mesmo jeito. Não dá, irmão. Irmão, não sai daqui do mesmo jeito em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus, irmão. Sai daqui diferente. Sai daqui ouvindo a voz do Senhor. Sai daqui dando uma resposta que você ainda não deu. Cara, sai daqui dizendo algo para o Senhor que você ainda não falou. Sai daqui, cara, buscando uma nova resposta. Buscando ser uma resposta. Irmão, se veja curado. Se veja curado. Cara, você é resposta para a tua casa. Você é resposta para a nossa igreja. Cara, nós precisamos do que você carrega, irmão. Nós precisamos do que está aí dentro, irmão. Eu preciso daquilo que você tem, irmão. Então, por favor, deixe Deus fazer, cara. Deixe Deus te humilhar, deixa Deus te quebrar, irmão. Não continua do mesmo jeito, em nome de Jesus. Não continua do mesmo jeito. Deus, Ele não vê ninguém como coitado, irmão. Você não é coitado, você é precioso. Você é um homem e uma mulher altamente valoroso para o Senhor. Você pode estar passando por dificuldade, mas isso é processo. Isso é processo de libertação do Senhor na tua vida. Isso é transição de Deus na tua vida, cara. É o Senhor querendo te colocar numa nova estação. Não sai daqui achando que, minha vida é muito difícil. Irmão, a vida de todo mundo inclusive a de Jesus. A de Jesus foi muito difícil, irmão. Mas em nenhum momento ele murmurou, porque ele sabia que tinha um propósito para tudo. Irmão, então o propósito do deserto de Deus na tua vida é te forjar, cara. É te colocar no nível mais alto. Então, em nome de Jesus, irmão, não sai daqui do mesmo jeito. Não sai daqui com as tuas opiniões formadas ainda. Cara, reseta a tua mente, irmão. Reseta a tua mente, irmão. É muito difícil, é muito ruim você conversar com alguém com coração duro, irmão. Se é difícil para mim, imagina para o Senhor, irmão. Nessa noite, Ele quer pegar o nosso coração de pedra e transformar em um coração de carne. Um coração de carne. A gente vai ser moldável pelo Senhor. Moldável pelo Senhor. Irmão, o Senhor, Ele não respeita a cara feia, não. O Senhor também não respeita a cara de espiritual, não. Irmão, se quebra, se humilha e se lança para o Senhor. Se lança para o Senhor. Se lança diante do Senhor. Eu concordo ou não concordo? O Senhor, Ele não se preocupa com isso, irmão. O Senhor se preocupa com um coração quebrantado, um coração contrito. É isso que Ele não rejeita. É isso que Ele não rejeita. A tua opinião, irmão, fica de lado. Porque a nossa prioridade é o Senhor. Então sai daqui com isso claro, irmão. Você não é coitado. Você não é vítima. Cara, você é o personagem principal da tua vida, cara. Cara, o Senhor te fez específico. O Senhor te fez pontual para essa hora.
O Senhor te fez pontual para essa igreja, para a tua casa. Então vira a chave na tua mente, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Vem com a tua voz nessa noite, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Xaralacataralara manás. Xaralacataralara manás. Não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Aleluia. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Irmão, João 8,32 fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos... Irmão, você é livre. Você é livre em nome de Jesus. Não existe enfermidade que te prende. Não existe opressão que te prende. Você é um homem e uma mulher livre, porque você está ouvindo a voz do Senhor, e a voz do Senhor é a verdade que te liberta. Cara, eu oro profetizando para que os nossos lares, as nossas amizades, nossos casamentos não sejam poços de lamentações. Irmão, que você não saia daqui dentro da tua casa, você abra a boca para murmurar, para reclamar de alguma coisa. Porque se alguém abrir a boca para falar isso, você vai falar: você quer ser curado? Você quer vencer essa enfermidade? Você quer que Jesus te cure nessa noite? Então, irmão, não faça da tua mente um poço de lamentação. Não fique esperando uma água ser agitada aí, não. Irmão, existe um rio disponível. Existe um rio disponível para aquele que desce, para aquele que se humilha. E o melhor de ser curado pelo Senhor é que o Senhor, Ele não cura apenas a lepra do orgulho. O Senhor não cura apenas a enfermidade física. O Senhor, Ele cura no corpo, na alma e no espírito. Sozo. O Senhor cura completamente, irmão. O Senhor cura completamente, irmão. Sobre o processo de Deus na minha e na tua vida. Sabe por que às vezes a gente passa por algumas dificuldades? Porque, irmão, na primeira estação que eu e você tivemos um plano de saúde muito bom, a nossa expectativa, Elian, já não era mais ir numa enfermidade, a gente ir para o quarto dobrar o joelho. A gente ligava para a Unimed porque o plano era bom. Quando a gente tinha um diagnóstico cirúrgico, a gente já estava tranquilo, porque os melhores médicos do Rio de Janeiro estão no meu plano, eu pago caro. Às vezes a gente começa a viver alguns processos do Senhor parar algumas coisas. É Ele nos dizendo: você está confiando muito em homens, você está confiando muito em você, você está confiando muito na tua organização, nas tuas finanças, nos teus projetos, na tua planilha. Irmão, não deixe de se humilhar e depender tudo, totalmente, integralmente do Senhor. Integralmente do Senhor. Quando você for muito rico, o Senhor. Quando você estiver na melhor casa, o Senhor.
Quando você não tiver falta de mais nada, irmão, o Senhor será a tua bandeira. O Senhor será o teu Senhor. O Senhor será o teu refúgio. Ele será o teu estandarte. Irmão, saia daqui enxergando e vendo. Ele é tudo que eu preciso. Se eu tenho a Ti, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Você pode ficar de pé no teu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos. Enquanto a gente declara essa canção, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar aí. Vai ministrar agora o teu ouvido, alguma coisa que você precisa largar, alguma coisa que você precisa entregar. Se eu não tenho a Ti, não tenho. Levante suas mãos no teu lugar e faça esse voto com o Senhor nessa noite. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. E eu Te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu for. E se eu não Aleluia! não tenho nada, Levante suas mãos, irmão. Declare isso nessa noite. nada eu serei. Faça um voto com o Senhor nessa noite. Senhor, e só Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu for. Irmãos, nós queríamos fazer uma oração nessa noite. E principalmente nós queremos começar pelos homens. Existem homens nesse lugar, nessa noite. Isso foi uma impressão que a minha esposa teve e algo que corroborou com algo que estava no meu coração nessa tarde. Homens, maridos, sacerdotes que pensaram em desistir. Não é desistir do casamento. É só pensamento assim: eu estou muito cansado, é muito difícil. É muito difícil ser homem, ser fiel, ser sacerdote, ser de Deus nos dias de hoje. Se você é esse tipo de homem, ou se passou isso na tua cabeça em alguma estação, eu queria convidar você a vir aqui à frente. E nós queremos orar para Deus renovar as tuas forças. O nosso papel é muito difícil nessa hora. Ser homem, irmão, nos dias de hoje é muito difícil. Ser homem fiel, homem de Deus, não é coisa para qualquer um. E nessa noite, entendendo que o Senhor de fato quer tratar o nosso orgulho, nessa noite nós vamos entregar os pontos para o Senhor. Nós vamos falar: Senhor, se eu não tenho você, eu não tenho nada. Nessa noite, Senhor, eu quero renovar as águas dentro de mim, eu quero voltar do zero, eu não quero continuar do mesmo jeito. Sim, se você é homem, marido, se você entende que essa palavra é para você, sai do teu lugar, irmão. Nós falamos sobre humilhação. Hoje não é noite da gente aparentar sermos fortes. Hoje é noite de nós sairmos daqui fortalecidos. Fortalecidos. Aleluia! Agita as águas paradas da minha alma. Aleluia, aleluia. Ah.